Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda de volta à nossa jornada de estudos acerca dos dons espirituais. No último encontro, apresentei uma clara distinção entre a fé salvadora, a fé como aspecto do fruto do Espírito e o dom da fé. Se você não assistiu a esse vídeo, não deixe de conferir o conteúdo dele. O link aparece logo abaixo na descrição. Atendendo a um novo pedido de um inscrito, o Fabiano Leite, vou tratar hoje sobre a definição e distinção que há entre os dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Se você tem dúvidas sobre algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, faça como Fabiano Leite. Registre seu pedido nos comentários logo abaixo, que eu terei o maior prazer em atender você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like, sua curtida, e nos comentários, registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos publicados semanalmente em nosso canal. Os dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento, como os outros dons que já estudamos até aqui, também estão listados em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 7 e o verso 8. O texto diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o verso 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, logos, sofias, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, logos, gnósios. A palavra da sabedoria, logos, sofias, e a palavra do conhecimento, logos, gnósios, são dons da fala. O termo logos, palavra, pode ser traduzido como mensagem. Os dons não são a sabedoria e o conhecimento, mas sim a fala, a mensagem de sabedoria e de conhecimento que é compartilhada por aquele que possui os dons. Comecemos com a definição do dom da palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a compreender um mistério de Deus centralizado em Cristo a partir da revelação objetiva da palavra de Deus. É a iluminação do eu interior, ao nível do entendimento profundo dos mistérios de Deus, que o Espírito Santo, o sondador das coisas profundas de Deus, concede às pessoas dotadas com esse dom. No contexto de 1 Coríntios, Paulo contrasta o tempo todo a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz o seguinte: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, em sofia logo, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O capítulo 2 de 1 Coríntios deixa bem claro o contraste que existe entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus. Preste atenção neste texto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, preste bem atenção nessa ênfase, palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, Teu, Sofian, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Manifestação deste dom, da palavra da sabedoria, não tem nenhuma relação com o nível de formação acadêmica ou intelectual que alguém possua, nem tem a ver com a eloquência, a capacidade de falar bem em público. É uma habilidade extraordinária que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a dar testemunho a respeito de Jesus com poder. Veja um exemplo de alguém que possuía esse dom. Em Atos capítulo 6, versículos de 8 a 10. O texto diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns, que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E olha só o que o último versículo diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Uma questão relevante sobre a palavra da sabedoria é que tanto a sabedoria quanto a mensagem procedem do Espírito Santo. Seja em uma pregação ou em um compartilhar informal das Escrituras, o Espírito Santo pode agir livremente em alguém e dar conhecimento profundo de uma verdade do Evangelho. Quando o Espírito fala dessa forma, uma palavra de sabedoria está verdadeiramente sendo exercitada. E qual seria a definição do dom da palavra do conhecimento? Palavra do conhecimento é uma competência especial que o Espírito Santo concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os habilita a compreender e a explicar claramente os mistérios de Deus a partir da revelação objetiva da palavra de Deus, de modo que todos possam entender bem esses mistérios. Algumas pessoas acreditam que esse dom se refere particularmente à declaração de fatos ocultos dentro da situação humana, como, por exemplo, uma doença, um pecado oculto e etc. Alguns até chamam esses eventos de dom de revelação. Uma manifestação assim, sem dúvida nenhuma, pode ser uma informação sobrenaturalmente compartilhada por Deus a alguém, como acontecia com os profetas no Antigo Testamento, com Jesus, com seus discípulos, e como acontece com muitos cristãos hoje em dia. Todavia, no contexto de 1 aos Coríntios e na perspectiva paulina, o dom da palavra do conhecimento refere-se à compreensão e exposição de verdades relacionadas a Deus e à sua vontade revelada. De acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Uma palavra de conhecimento é essencialmente uma palavra iluminada pelo Espírito Santo, de ensinamento, de instrução, que ocorre no contexto de uma comunidade cristã reunida. De acordo com as Escrituras, há uma estreita relação entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, Paulo diz o seguinte: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja que sabedoria e conhecimento aparecem juntos. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, Paulo diz: Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja que sabedoria e conhecimento aparecem novamente juntos na escrita de Paulo aos Colossenses.
A palavra da sabedoria refere-se à compreensão profunda dos mistérios de Deus centralizados em Cristo e ao anúncio com poder desses mistérios. Essa compreensão é mediada pelo Espírito Santo, portanto é sobrenatural, não depende das habilidades acadêmicas ou intelectuais do cristão. A palavra do conhecimento refere-se às verdades divinas reveladas na Escritura que são compreendidas intelectualmente por ação sobrenatural do Espírito Santo, que são objetivadas e apresentadas claramente, de maneira que todos possam compreender essas verdades. A palavra da sabedoria está mais relacionada com a pregação, enquanto que a palavra do conhecimento relaciona-se mais claramente com o ensino. Quais são as possibilidades de uso dos dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento? Esses dons podem ser usados nos cultos públicos, nas reuniões cristãs, no trabalho de discipulado, na evangelização, etc., através da pregação e do ensino. Quais são os perigos que rodeiam os dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento? Pessoas que são agraciadas por Deus com esses dons tendem a desprezar a necessidade de formação intelectual e acadêmica. Cuidado com os extremos. Algumas pessoas que possuem esses dons se acham mais sábias que as outras e por isso não têm paciência para escutar outras pessoas e para aprender com elas. Cuidado com a vaidade espiritual. Lembre-se que o dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento não é o dom da sabedoria e do conhecimento. Pelo contrário, é o dom de articular, falar, anunciar, proclamar a mensagem da sabedoria e o conhecimento de Deus. A sabedoria e o conhecimento pertencem a Deus, não a você. Algumas dicas importantes para o desenvolvimento dos dons da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. Uma vez que esses dons referem-se à fala, à transmissão das verdades divinas de modo claro, a partir da revelação registrada nas Escrituras, procure conhecer profundamente a palavra de Deus. Leia e estude a Bíblia, faça cursos formais de estudos teológicos, estude teologia como autodidata, participe sempre que possível de todos os eventos, cultos, escolas bíblicas, grupos de estudos e etc., onde ocorra a exposição da palavra de Deus. Essa é a sua responsabilidade enquanto cristão, procurar conhecer da melhor maneira possível a palavra de Deus. Cabe ao Espírito Santo trazer a você a sabedoria e o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. E aí, você conseguiu se identificar com esses dons? Caso a resposta seja positiva, aproveite cada oportunidade para declarar os mistérios de Deus ao maior número de pessoas possível, seja através da pregação ou do ensino da palavra de Deus. Se você não conseguiu se identificar com esses dons, siga firme no propósito de conhecer melhor os dons espirituais até descobrir o seu. Eu estou aqui para te ajudar. Continuaremos nossa abordagem no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.